pode se assentar, fiquem à vontade. A casa do Senhor automaticamente é nossa. Glória a Deus. Estava ali atrás prometendo que eu não ia chorar. Meu Deus. Queridos, quero cumprimentar vocês na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós louvamos ao Senhor porque nós estamos vivos, nós estamos aqui. Por meio das nossas vidas, outras pessoas vão alcançar a glória do Senhor. Nosso pastor, ele foi, mas ele deixou um legado, né? E esse legado precisa continuar, né? Nós honrando o nome dele, vai ser nós obedecendo, né? E trazendo a palavra que ele pregou para nós, fazendo com que ela aconteça nesse mundo onde nós vivemos. Seria a maior honra, acredito, para ele que nós viéssemos ser realmente servos, né? Que nós viéssemos servir aquelas pessoas que passam e padecem necessidades. Queridos, na noite de sábado para domingo, Deus ministrou no meu coração uma palavra. Foi a última lição que o nosso pastor ele deu para a gente, é a oração. Acho que nós como igreja nunca oramos tanto quanto uma semana que precedeu a morte do nosso pastor. Nós nos reunimos durante 5 dias consecutivos a fio, né, orando e clamando e pedindo ao Senhor para que Deus viesse livrar o nosso pastor da morte. E esses 5 dias Deus ele me ministrou no meu coração a importância da oração. O quanto é importante nós pormos o nosso coração diante do Senhor. O quanto é importante nós orarmos. Ah, Fábio, mas vocês ficaram lá se sacrificando durante alguns dias, mas só que o milagre não aconteceu. Nós vamos falar sobre isso também, em nome de Jesus. Amém, queridos? O tema da palavra que eu quero ministrar nessa noite é o pai que também fala não. Às vezes nós temos os nossos pais, as nossas mães, e nós temos uma dificuldade muito grande de ouvir a palavra não, né? Às vezes nós nos revoltamos, nós nos rebelamos contra os nossos pais pelo simples fato de nós ouvirmos um não. E Deus ele está disposto a dizer um não para nós também. Às vezes nós estamos achando que tudo que nós pedirmos para o Senhor, tudo que nós apresentarmos diante do Senhor, Ele vai nos servir. E queridos, o Senhor chamou nós para sermos servos. Jesus ele veio na terra, Ele viveu como um homem, Ele serviu. E hoje, queridos, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. E Ele nos chamou numa posição a qual Ele viveu, nós somos servos. Então nós temos que respeitar as decisões que o Senhor toma, por mais que nós não aceitamos, por mais que nós não queremos, porque o nosso coração, muitas vezes, ele é egoísta. Vou tirar uma lição aqui de como foi essa semana nossa. Queridos, essa pandemia faz 1 ano e pouco que está acontecendo. E quando a gente estava lá ajoelhado e clamando o nome do Senhor, Deus ele me trouxe uma palavra de repreensão. Durante este 1 ano, eu não fui uma vez na frente do hospital clamar por uma vida. Você consegue entender como que nós somos egoístas? E quando toca na nossa ferida, a gente se mexe, a gente sai do lugar, a gente se esforça, a gente paga preço, independente do que vai custar para nós, nós estamos correndo atrás. E é uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos, que nós possamos começar a refletir sobre as nossas disposições que nós temos. Que nós somos dispostos, queridos, a nos servir. Nós somos dispostos a buscar por nós, né, para as nossas mazelas. E muitas vezes nós esquecemos das pessoas que não tem nada a ver, que não é o meu sangue, que não é alguém, que não é meu parente, que não é meu amigo. Muitas vezes nós esquecemos disso. Queridos, se nós como os filhos de Deus realmente se prostrasse diante do Senhor e clamasse no poder e na autoridade que o Senhor nos dá, eu tenho certeza que os céus desceriam à terra e os milagres aconteceriam. Mas infelizmente nós deixamos para a última hora. Nós somos assim, seres humanos.
Quando está dando a hora, a gente sai correndo que nem doido. Quem aqui que estudou, né, numa escola, tanto pública como uma particular, que às vezes passou o ano inteirinho brincando? Eu fui um desses. Brincava o ano inteirinho. E de repente chegava no final do ano, queria passar de ano, né? Aquela correria, né? Fazia um trabalho lá, uma prova cá, e assim ia indo até ver se conseguia passar. E às vezes nós fazemos isso na vida real, e nós precisamos acordar, queridos. Eu acredito que Deus, Ele deu uma mensagem para nós nesta semana, que é para que a gente venha sair do comodismo, que nós venhamos sair do estado de egoísmo, porque nós somos egoístas, para que eu e você viemos realmente se compadecer daqueles que estão padecendo necessidade. Queridos, eu quero fazer uma pergunta para nós nesta noite. O que nos leva a orar? O que te leva a orar? O que te leva a te pôr o joelhinho no chão? Queridos, eu estou falando orar, não estou dizendo aquela reza que nós fazemos às vezes repetitivas, que o Senhor condena. Sabe aquela reza: Pai, obrigado pelo café, pelo almoço, pela janta, amém, tchau. Aquele momento que nós temos realmente um relacionamento com o Senhor, aquele momento que nós ponhamos o nosso joelho no chão, se submetendo ao Todo-Poderoso e clamamos o nome dEle, não só pelas nossas coisas, mas sim pelas coisas das pessoas que também estão precisando. O que nos leva a orar? Faça essa pergunta ao seu coração. O que me leva a orar? Infelizmente, queridos, muitas vezes o que nos leva a orar é a adversidade. Quem aqui um dia estava passando uma dificuldade e de repente quase se tornou um anjo de tanto orar? Quando as coisas estão bem, nós esquecemos de orar, nós esquecemos de ler a Bíblia, nós esquecemos de jejuar, nós esquecemos de nos santificar, sabe, nós esquecemos de buscar o Senhor. E às vezes Deus permite acontecer algumas coisas na nossa vida para que ligue uma chavinha que está desligada dentro da nossa mente. E queridos, outro dia eu até comentei com o Roberto e na outra ministração falei sobre isso. Deus, Ele não quer salvar esse corpinho cansado aqui. Deus, Ele não quer salvar o seu corpinho. Existe uma alma dentro de nós que ela precisa ser lapidada pelo Senhor. E é essa alma que é o tesouro que o Senhor quer. Deus, Ele quer trabalhar, Ele quer te lapidar. Ele quer fazer com que você se torne semelhante ao nosso Deus. Para que quando o Senhor vier, quem aqui já ouviu a Bíblia falando que quando o Senhor vier, Ele vai vir entre as nuvens e vai ter sons de trombetas. Queridos, nós só vamos ouvir as trombetas do Senhor se nós estivermos ligados nele. Aquele que estiver desligado, infelizmente, queridos, ele vai sofrer a segunda morte. O nosso pastor, ele faleceu, queridos. Choramos bastante, né? Desde ontem, assim, Deus tem tratado do meu coração a respeito disso. Portanto, até agora, né, estou segurando ainda. Mas, queridos, o nosso pastor está na glória com o Senhor. Lembra que quando Jesus estava lá, crucificado, e que de repente um ladrão zomba de Jesus, e o outro diz o que para Jesus? Senhor, quando estiveres no teu reino, lembre-se de mim. E Jesus diz para ele: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Eu estava conversando com a minha irmã ontem, falei até com a minha esposa. Nós vivemos, queridos, o tempo Cromos. Nós vivemos este tempo. O tempo de Deus é o tempo Kairos. A morte para a vida é um piscar de olhos. Nós estamos vivendo este tempo aqui ainda, mas tudo isso aqui já aconteceu. Tudo já aconteceu diante do Senhor. Para nós é novidade. Salomão vai dizer que não existe nada novo na terra. Tudo já aconteceu.
Então Deus já determinou todas as coisas. Se eu tiver que morrer hoje, se eu tiver que morrer amanhã, se eu tiver que morrer depois da manhã, vai acontecer, queridos, não tem como fugir disso. E o propósito de Deus na nossa vida é salvar a nossa alma, é isso que o Senhor quer. E Deus, Ele te chama, Deus, Ele me chama, Deus, Ele tem chamado. A voz do Senhor tem ecoado nas portas das cidades. O Senhor tem gritado para que as pessoas ouçam a voz e venham para perto dEle. O Senhor, nosso pastor, está vivendo na glória, queridos. Está vivendo com Deus. A palavra de Deus nos certifica disso. Ela garante no nosso coração. Queridos, eu confesso a você, comentei com a minha esposa hoje uma coisa, eu quero comentar com vocês, porque eu acredito que acontece com todo mundo que tem uma grande decepção com Deus. Veio picos de ceticismo na minha mente. Informações dizendo para mim que Deus não ouve oração. Queridos, isso é humano. A nossa naturalidade. Não acontece só comigo, acontece com todo ser humano. A gente duvida do poder de Deus, porque, queridos, nós clamamos e o milagre não aconteceu. E de repente, eu contemplo o meu milagre jogado na lama. E aí vem esses picos. Só que eu louvo a Deus, porque Deus, Ele fez com que todas essas informações negativas fossem lançadas no lixo. E Deus me encheu da palavra dEle. Foi um momento que o Espírito Santo me levou a ler um pouquinho mais da Bíblia, me levou a orar um pouquinho mais, me levou a estudar um pouquinho as Escrituras do Senhor, para que eu viesse a entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nós não determinamos nada, queridos. Nós não podemos determinar nada. Tudo que acontece na terra é a vontade do Senhor. E tudo vai acontecer conforme o Senhor quer. Eu e você, queridos, quem é que está preparado para morrer? Que isso, ninguém acredita na sua salvação, não? Às vezes nós falamos que estamos, né? Nossa, mas quando a morte bate na porta, até Jesus chorou. Até Jesus pediu para passar o cálice adiante, se fosse possível. A morte, queridos, é inevitável para nós. Por mais que a gente ache que, vou viver até 90, 100 anos, a morte vai vir. Sabe, às vezes o jovem, a criança, o adolescente está crescendo e dá aquela impressão que é a última bolacha do pacote, né? Que está tudo firminho, está com energia, consegue pular muro, consegue subir nas árvores, está tudo beleza. E às vezes está tirando sarro de um velhinho. Queridos, todos nós passamos uma fase nessa terra. Nós somos peregrinos neste mundo. O Senhor só permitiu que eu e você nascesse para que eu e você viesse ser tratado pela palavra dEle, para que um dia eu e você estivesse preparado e o Senhor nos levasse para a glória, para morar com Ele. Queridos, vocês têm a oportunidade de buscar o Senhor em todo o tempo. Você tem a oportunidade de lapidar esta alma que existe dentro de você. É uma oportunidade que Deus está te dando, porque uma hora Ele vai voltar. Fábio, mas desde quando eu nasci, alguém fala que Jesus vai voltar. Querido, se você cair morto agora, Jesus voltou para você. A palavra de Deus não diz o dia, nem a hora e nem o ano que Jesus vai vir. Mas Jesus, ele fala assim, vai ter alguns sinais. Vocês sabem ver as estações, vocês sabem ver se vai chover ou não. O dia da minha vinda, queridos, vai ter sinais. Ele vai dizer para nós que vai ter sinais. E nós estamos vendo pandemias, nós estamos vendo guerras, nós estamos vendo fome, nós estamos vendo pestes. Está acontecendo, queridos. Jesus, ele vai voltar a qualquer momento. E eu e você temos que estar como? Vou me preparar. Eu vou ver ainda se eu vou para Jesus. Queridos, a hora é agora. Não deixemos para amanhã o que nós podemos fazer hoje, porque amanhã pode ser, como diz aquele hino, amanhã pode ser tarde. Se eu e você estamos aqui, nesta noite, nesta igreja, é porque o Senhor está falando ao seu coração.
Então não dispense a palavra de Deus na sua vida. Porque às vezes nós vivemos uma fé tão relaxada, queridos, que dá a impressão que viver para Jesus é uma coisa que não tem tanta importância. E queridos, viver para Jesus é um privilégio. Viver para Jesus é entender que o amor de Deus, ele nos contagia de uma forma tão maravilhosa, que faz com que a gente tenha visões, que faz com que a gente, consiga livrar de coisas ruins que existem neste mundo, porque o Senhor acaba pondo no nosso coração uma sabedoria tão grande que a gente consegue entender o que está acontecendo. O Espírito de Deus, queridos, ele está para todos. Quando a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, essa palavra veio para todos os homens, queridos. Os homens não vão ser salvos muitas vezes pelo fato dele não querer. O inferno, queridos, não é um agrado do Senhor em penalizar o ser humano. O inferno, infelizmente, é algo que os próprios homens estão escolhendo para eles. Fábio, e quando devemos orar? Efésios capítulo 6, verso 18. O texto diz assim: orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. 1 Tessalonicenses diz, capítulo 5, verso 17. Diz assim: nunca deixem de orar. A oração, queridos, é o nosso combustível, João. A oração, queridos, não nos deixa. Se nós não orarmos, infelizmente, existe uma palavra concreta para uma pessoa que não ora: óbito. Ah, Fábio, mas se eu não orar, então eu vou morrer fisicamente. Estou dizendo, queridos, espiritualmente. Se nós não alimentarmos essa alma que clama por Deus, sabe que quando um louvor que canta, que os nossos olhos começam a lacrimejar, que o nosso coração ele começa a ficar meio estranho, e que de repente quem não chora começa a chorar, é a sua alma que está gritando por Deus. Sabe o que divide nós de Deus? É os pecados que está aqui, fazendo com que a gente se submeta a Ele. E Deus, Ele quer nos livrar disso, quer fazer com que nós tenhamos Ele como o nosso único Senhor na nossa vida. Então, queridos, nós temos que orar em todo o tempo, nunca deixar de orar. Aí eu estou cansado, eu não vou orar. Ah, hoje eu trabalhei demais, eu não vou orar. Ah, hoje eu não estou muito bem para orar, não. Ah, hoje eu estou indisposto para orar. Queridos, nós precisamos orar. Nós precisamos orar, queridos. O culto de oração que tem na quarta-feira aqui, dá para contar os gatos pingados que vem. Nós não gostamos de orar. Nós não gostamos de falar com o Eterno. Sabe por que a gente não gosta de falar com Ele? Porque Ele vai revelar algumas coisas nossas. Ele vai falar algumas coisas que nós estamos fazendo que está desagradando Ele. Quem lembra de Adão quando pecou contra o Senhor, e de repente estava se escondendo atrás de uma árvore? Quem te fez te ver nu? Senhor, a mulher que tu me deste deu do fruto que o Senhor tinha proibido. Nós fugimos de Deus em todo tempo, em todo momento, queridos. Eu não estou falando fugir da igreja, não, estou falando fugir de Deus. Deus, queridos, Ele fala, a palavra de Deus diz que nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito de Deus habita dentro de mim e dentro de você. Quando eu falo fugir de Deus, não é fugir da igreja ou fugir da religião. É fugir da responsabilidade ou fugir da intimidade que nós podemos ter com o Senhor. Deus, Ele quer ter um compromisso, Deus quer ter um relacionamento, quer ter uma intimidade comigo e com você. Eu preciso entender isso. Eu tenho que deixar de fugir do Senhor e se submeter às ordens do nosso Deus. Apóstolo João vai dizer que nós não aceitamos a palavra porque nós queremos viver nas trevas.
Sabe por quê? A palavra ela é luz. Porque quando a palavra ela vem de encontro com a nossa vida, ela ilumina a escuridão que nós estamos vivendo. E aí a palavra automaticamente ela diz para mim que a vida que eu estou vivendo, João, já não é tão legal. E aí só que eu não gosto de ouvir repreensão e disciplina. Aí o que eu faço? Eu corro. Sabe quando você disciplina alguém, mãe e pai que aqui está, quando você disciplina os seus filhos e que de repente ele não quer te ouvir? Às vezes sai da sua casa, abandona tudo, vai morar na rua. Se for conversar com os mendigos lá fora, eles vão dizer que saiu de casa porque o pai e a mãe pegavam muito no pé. O negócio lá era meio que ruim de viver, o ambiente, né, era meio pesado. Rebeldia, queridos. Aí vive 10, 20, 30 anos na rua por causa da rebeldia. E às vezes nós vivemos na miséria. Nós vivemos um caos na nossa vida porque nós abandonamos o Senhor. Nós abandonamos a presença dEle quando Ele queria cuidar de nós. Sabe, queridos, Deus Ele não se preocupa em você casar e sair de casa. Deus Ele quer você perto dEle em todo momento. Às vezes nós humanos, né, temos os nossos filhos e não vê a hora dos filhos casarem e ter a sua vida, porque dá muito trabalho dentro de casa. Mas sabe, esse trabalho que você dá para Deus é prazeroso. Ele quer ter você perto dele. Fábio, mas eu estou pecando. Fausto falou aqui, quando o Fausto veio aqui para tocar, queridos, ele não estava muito bem com o Senhor, mas o pastor confiou nele, e de repente Deus foi tratando dele assim, comigo também, com todos que começaram a caminhar com o Senhor. Quando eu entrei pelaquela porta, eu vim com a calça no meio da bunda, mostrando aqui a minha cueca de camisa baby look, falei isso outro dia, e Deus foi tratando, queridos. Estou muito bom ainda não, mas Deus tem que tratar mais um pouquinho, mas tá bom. E estamos aí caminhando com Jesus, queridos. Deus, Ele quer tratar do nosso coração, Ele quer que nós tenhamos relacionamento com Ele. E eu não vou ter relacionamento com Deus se eu não orar, queridos. Se eu não buscar o Senhor, se eu não clamar ao Senhor, se eu não exultar o nome dEle. Deus, Ele quer trabalhar no nosso coração. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui para nós. Por meio da oração eu posso receber tudo o que eu quero? Nós temos uma prova aqui. Domingo foi a nossa prova. Quanto que nós clamamos, quanto que nós gritamos, choramos diante do Senhor. Meu Deus do céu. Não conseguia nem trabalhar, fazer comida. Tinha que fazer comida por causa das pequenas, para não deixá-las com fome. E a gente se desespera. Senhor, atende a minha oração. Senhor, não tarda em me atender. Sabe, a gente clama de todas as formas. Mateus capítulo 26, verso 39, Fausto. Jesus nos dá um exemplo. Que nem sempre recebemos o que nós pedimos. Esse é um momento que Jesus está no Getsemane. Ele está ali orando. E ele sabia o que viria a acontecer com ele. E ele chorava, queridos, com lágrimas de sangue, de dor. Ele ia passar pela morte. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo: Meu Pai, se é possível, queridos, submissão. Nós precisamos entender que não está no nosso controle. Se possível, não é faça agora, como alguns querem. Eu determino. Passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. 3 horas da manhã, queridos, o Senhor me deu essa palavra. De sábado para domingo, que de manhã a gente recebeu a notícia do pastor. Sabe, quando eu recebi esta palavra, eu entendi que nós precisamos sempre descansar no Senhor. Porque o próprio Jesus nos ensina que nós precisamos nos submeter à vontade do Pai. Por mais que nós não queremos, queridos.
E aí a gente para pensar, mas eu orei e não aconteceu. Mas que seja feita a vontade do Pai. Porque, queridos, nós não entendemos o que está acontecendo. Nós não conseguimos entender. Só que Deus sabe de todas as coisas. Domingo, no sepultamento do nosso pastor, eu vi o quanto ele era querido pelo tanto de pessoas que tinha naquele cemitério. Eu vi que ele deixou mesmo um legado. E é um legado que eu quero seguir. Porque coisa triste é, queridos, de repente você morrer e alguém soltar até rojão e dizer foi tarde. Sabe, nós temos a oportunidade de fazer o bem para as pessoas. Por que nós vamos fazer o mal? O mesmo esforço que eu tiver para fazer o bem vai ser para fazer o mal. Por que eu não posso abençoar em vez de amaldiçoar? Por que eu não posso doar algo em vez de só querer? Será que eu sou tão egoísta a pensar que só eu mereço? E que seja feita a vontade do Senhor e não a minha. Sabe, no outro dia teve pessoas que ligou para mim e falou: Fábio, eu tô com remorso, cara, porque eu não pedi perdão pro Senhor e não pro pastor e não consegui dar um abraço nele. Queridos, vou dizer algo para você: remorso não tem remédio. Sinceramente, estou falando algo do coração. Se você puder fazer o bem hoje, você faça. Porque a Bíblia diz que se nós não fizermos, nós estamos pecando. E quando a Bíblia fala sobre pecando, não está dizendo que Deus ele vai nos penalizar. Está dizendo que se nós não pecarmos em poder servir alguém, se eu servir alguém, depois eu não vou ter o quê? O remorso. Ah, eu podia ter ajudado o fulano, eu podia ter feito algo a mais para o fulano. Aí sabe o que acontece? Depois com o remorso que a gente tem, aí a gente leva coroas de flores lá no cemitério, a gente acende vela, a gente chora, conversa com o túmulo. Queridos, ali não tem mais nada. O que eu posso fazer, eu tenho que fazer agora, hoje. Não deixar para fazer amanhã. Se eu tenho que pedir perdão, eu vou pedir perdão hoje. Se eu tenho que abraçar, eu vou ter que abraçar hoje. Se eu tenho que falar eu te amo, eu tenho que falar hoje. Por que deixar para amanhã? Sendo que amanhã pode ser tarde. Imagina como que eu e você vamos ficar se eu pudesse ter feito algo melhor para alguém e não fiz. Queridos, nós precisamos escutar a voz do Senhor. Eu já falei aqui várias vezes, Jesus não é religião, queridos. Às vezes nós vivemos uma vida religiosa. Jesus é sabedoria. Ele nos ensina a viver nesse mundo depravado. Ele nos dá direção. Ele nos ilumina os nossos caminhos. E é esse Jesus que nós precisamos todos os dias da nossa vida. Às vezes nós estamos vivendo uma vida tão desarraigada de Deus, que tudo está dando errado e a gente não sabe o porquê. Aí Deus está castigando a gente, está pondo a gente de castigo. Deus está puxando a nossa orelha. Deus está pondo o nosso joelho em cima do feijão. Quem é um pouquinho mais antigo sabe disso, né? Que os professores faziam, apanhava em cima do milho. Então Deus está dando um ensinamento ou está tratando da gente, a gente não está entendendo. Existem pessoas que estão com 50, 60, 70 anos e ainda não ouviu a voz do Senhor. Nós temos a oportunidade de ouvir a voz do Senhor. Sabe, Deus quer fazer de mim e de você um pequeno luzeiro. O mundo lá fora está em trevas, mas eu e você pode ser luz. Eu e você pode fazer com que pessoas venham até a luz. Jesus é a grande luz que quer iluminar a vida das outras pessoas. E quando sabemos que aquilo que pedimos é da vontade de Deus? Romanos capítulo 8, Fausto, verso 26 e verso 27. E quando sabemos que aquilo que pedimos é da vontade de Deus? Romanos capítulo 8, verso 26 e 27. Do mesmo modo também, o Espírito nos ajuda na fraqueza. Queridos, o Espírito vai nos ajudar quando?
na fraqueza. Quando eu sou fraco, diz o apóstolo Paulo aí, que eu sou forte. Às vezes nós queremos ser forte, nós não nos humilhamos, e é onde o Espírito não trabalha. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos orar, o Espírito ora por mim e por você. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Queridos, se o meu pedido ao Senhor não se enquadrar na vontade de Deus, esquece. Deus, ele só vai atender, dona Geni, o nosso pedido quando nós enquadrarmos a nossa vontade na vontade do Senhor. E nós não sabemos orar, o Espírito ora por nós. E como que eu vou fazer com que o Espírito ore por mim? Abrindo os meus lábios. Jesus, ele diz assim, ó: quando você estiver diante das autoridades, não se preocupe por aquilo que vocês vão falar, só abre os lábios que o Espírito falará por vós. O Espírito de Deus, ele vive dentro de nós, e nós precisamos crer nisso. Nós precisamos crer na palavra do Senhor. Ela que vai trazer o acalento no nosso coração. Sabe, aquele conforto que nós precisamos, aquele consolo que nós precisamos, é o Espírito de Deus que traz dentro de nós. Queridos, a oração, prestem bem atenção nessa frase. Se você levar para o resto da sua vida, você vai se dar bem. A oração não é para mudar o coração de Deus. A oração é para mudar o nosso coração. Porque nós não sabemos pedir. E quando nós oramos, Deus, ele põe a vontade dele dentro de nós. Então, Fábio, eu preciso orar. Com certeza, orem, queridos. Orem, abra os lábios. Mas eu não sei o que falar. Abra os lábios. Deixe que o Espírito fale por vós. Apresente diante do Senhor todas as suas necessidades. Às vezes nós oramos, achamos que joga palavras ao vento. Queridos, oração é muito simples, é conversar com Deus. Senhor, então, hoje eu acordei meio atrasado, correndo, sabe? Né? A gente sempre acorda meio atrasado, aquela loucura. E cheguei no emprego lá e de repente o patrão falou que ia descontar aquela hora que eu atrasei de mim. Queridos, é conversar com Deus. Apresenta diante do Senhor a sua vida, eu tenho certeza que Ele vai te ouvir. É muito simples a oração, João. Às vezes nós achamos que oração é Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. A gente sabe disso. Mas Deus, ele quer conversar. Deus, ele quer conversar comigo e com você. E orar, queridos, é conversar com o Pai. E a gente precisa aprender isso. E por que, Fábio, que eu devo orar? Porque é um conselho do Senhor. É um conselho que Jesus traz aos nossos corações. Mateus capítulo 7, verso 7 e verso 8. Fausto. Estamos finalizando, queridos. Eu sei que vocês não aguentam mais nós, mas deixa Deus ministrar no seu coração. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Verso 8. Pois todo o que pede recebe, e quem busca acha, e ao que bate abrir-se-lhe-á. O apóstolo Tiago apresenta um grande exemplo para nós a respeito do poder da oração. Quem crê que a oração ela tem poder? Amém, queridos? Glória a Deus. Tiago capítulo 5, verso 17 e verso 18. Nós vemos o exemplo de alguém aqui, queridos, que era um homem de carne e de osso, Cleonice, como eu e você. Alguém que orou e olha o que aconteceu. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Sabe esses desejos que existem dentro de nós? Que às vezes nós achamos que somos indignos de nos apresentar diante do Senhor. Elias também.
e orou com fervor para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Verso 18: e orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Nós precisamos orar, queridos, com fervor. E orar com fervor, queridos. Quem aqui já acendeu uma fogueira? E de repente, às vezes, a madeira... Estou falhando aqui. E de repente a madeira, ela está meio molhada. Dá um trabalho, né? Imagina aquele carvão molhado. Vai fazer aquele churrasco de picanha. Me convida, tá? De repente você põe aquele carvão meio molhado. Esse carvão não acende, dá trabalho, né? Às vezes nós estamos meio molhados diante do Senhor. Ele quer nos secar. E quanto mais eu e você orar, mais nós chamaremos a atenção do Senhor. Não desanime de orar. Por mais que você não alcançou aquilo que você pediu, por mais que você se descabelou assim como nós, e não recebemos aquilo que nós queríamos. Queridos, Salomão ele vai dizer que a nossa vida é como um cordão de ouro. E quando ele se arrebenta, finality. Todos nós temos um tempo determinado na terra. Eu e você vamos nascer, nós nascemos, nós vamos viver e nós vamos morrer, queridos. Mas aí nós precisamos pensar que legado que nós vamos deixar. Qual é a história que eu vou deixar? Abraão deixou a história. Nós acompanhamos a história dele até hoje. Isaac deixou a história. Jacó, que depois se tornou Israel, deixou a história. Quantos homens importantes que existiu na Bíblia que deixaram história? Eu e você temos a oportunidade de deixar uma história também. Olha, por meio do meu pai, por meio da minha mãe. Fausto falando aqui, ó, por meio do pastor. Hoje eu estou firme com Jesus. Olha que legado que é esse. Quantas pessoas foram alcançadas pelo pastor por meio do evangelho. Então nós precisamos começar a raciocinar e refletir. Será que eu estou deixando uma história na terra? Se eu morrer hoje, será que eu vou ser importante? Será que alguém vai sentir a minha falta? Às vezes nós não fazemos falta para ninguém. Achamos que somos os bonzão. E para finalizar, queridos, Mateus capítulo 21, verso 22, diz assim. Lembrando os irmãos que esse sermão eu preparei na madrugada de sábado para domingo, antes do pastor falecer. E quando eu fiquei sabendo da notícia, eu falei, eu não vou pregar isso aqui. Aí que veio os picos da falta de fé. Que o Senhor não atendeu o meu pedido. Mas aí o Senhor foi tratando do meu coração e me levando a entender que a oração, queridos, é necessária. A oração não é para mudar o coração de Deus. Sabe, uma semana que a gente passou na frente daquele hospital foi para preparar o nosso coração. Porque se na segunda-feira que o pastor ele foi internado, ele falecesse, cara, ia ser um caos. Porque ia pegar todo mundo de surpresa. Eu na terça-feira eu fiquei de luto o dia inteiro chorando. Só que Deus ele permitiu que nós passássemos 5 dias consecutivos preparando o nosso coração para que nós viéssemos entender o agir de Deus. Porque quem precisava ser trabalhado era nós. E Deus faz isso, queridos. Deus ele vai te preparar no dia da sua morte. Deus ele vai preparar nosso coração para a morte de um ente que nós amamos. Deus ele vai nos preparar. Só que nós precisamos entender, queridos, que a morte ela vai vir e vai vir para todos. O texto diz: e tudo o que pedirmos na oração, crendo, recebereis. Não deixe de crer no Senhor. Por mais que nós não recebemos aquilo que nós pedimos, continuemos crendo, buscando a presença de Deus todos os dias. Foi fácil fazer esse culto hoje? Lógico que não. O que está me sustentando aqui hoje é o Espírito, porque o Fábio,
queria sair correndo. Quando começou aqueles louvores ali, porque ele vive, quase que eu morri. Falei, meu Deus do céu, mas aí judia, né? Como é que vai pregar? Mas, queridos, Deus tem uma palavra no seu coração. Abraça essa palavra, faça com que ela se cumpra na sua vida, que Deus tem o melhor para nós, amém? Que Deus abençoe e que a paz de Cristo esteja no coração de vocês, amém? Roberto? You are here, destroy